E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Atic, engenheiro de computação, desenvolvedor de sistemas. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos tratar da configuração de um servidor web Nginx, lê-se engrenagem X, né, o acrônimo aí para engrenagem X, certo? Eu queria aproveitar enquanto você vai se localizando. Aqui na minha playlist nós temos vários vídeos aí, a série Dashboard com Flask Python, nós temos a série Comandos Linux, entre outras playlists aqui que você pode conferir no meu canal depois que você acabar de assistir esse vídeo, certo? Então eu tenho o cursinho do sistema de tarefas em Python. Mas vamos para o que interessa agora, que é falar sobre o Nginx, que é um servidor de páginas web. Ele é concorrente do Apache. Para quem não conhece, o Apache não é o índio, é o servidor apache.org, que é o servidor web mais antigo do mundo. Parece que a página do Apache mudou. Deixa eu procurar no Google. Deixa eu dar uma googlada aqui para voltar para o serviço correto. Então, o Nginx, ele é o concorrente do Apache, ele é muito mais leve, muito mais prático de trabalhar, foi criado por um russo e ele atualmente é bastante utilizado como servidor de proxy reverso. Bom, para fins aí de notação, a pronúncia correta é Nginx, que vem de engrenagem X, e nós vamos instalá-lo no Ubuntu aqui na máquina virtual. Bom, então eu estou aqui com a minha máquina inicializada. Eu já estou vendo um problema. Não tenho problema nenhum. Então eu vou tentar entrar aqui na minha máquina. Eu vou entrar aqui na máquina virtual. Lembrando que se você está no Linux, isso daqui vale para qualquer distro Ubuntu. A família Ubuntu é igual para todo mundo. Eu vou abrir o terminal, aqui é o Qt Terminal, deixa eu ver, é o Qt Terminal. Eu vou procurar, deixa eu tentar aumentar o zoom. Ctrl++, né? Então o Ctrl++ abre o zoom. Bom, pessoal, então aqui, o que a gente precisa saber para poder dar sequência no vídeo? Quantos minutos? Ok. O que a gente precisa saber? O Nginx, ele é um serviço web, ele é um servidor web, ou seja, eu vou transformar a minha máquina em um servidor de hospedagem. É claro que eu poderia estar fazendo esse procedimento na minha máquina host, no Ubuntu, de verdade, porém, eu não recomendo por uma questão de segurança. Eu vou ter um serviço web, eu vou ter portas abertas, então eu recomendo que você configure uma máquina virtual, né, principalmente para testes, ou se você deseja fazer ali um serviço de rede, e você deixa essa máquina virtual ali dentro do teu servidor, porque aí se der algum problema, você pode restaurar. Então até tem um vídeo aqui ensinando a restaurar o HD da máquina virtual, você isola a máquina de verdade ali da rede, etc, etc, etc. Você vai sacrificar um pouquinho de desempenho em nome da sua segurança, vale a pena. Como o Nginx ele é um servidor, então a primeira coisa que eu preciso fazer é testar esse serviço. Então, Nginx. Então eu começo a escrever aqui as três primeiras letras, ó. Teclo Tab. E ele precisa completar. Como ele não completou, isso quer dizer que o serviço pode não estar instalado. Então, antes de eu instalar um pacote, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o comando sudo apt update. O sudo apt update ele vai atualizar a lista de pacotes. E aí eu vou passar um coringa, que é o e-comercial duplo,
para poder passar já o próximo comando, apt install nginx. Beleza? Então eu estou digitando dois comandos ao mesmo tempo. Senão eu teria que digitar o apt update, esperar ele fazer o update e voltar aqui e escrever o apt install. Então eu vou teclar Enter, ele vai pedir a senha, porque como sudo eu sou administrador. E aí ele vai baixar a lista de pacote. E vai perguntar para mim, você quer instalar ali 1.8 GB dos 16 disponíveis? Sim, ele vai baixar e instalar o Nginx para mim. Pronto. Liberou o terminal para mim. Então agora, pessoal, eu vou até aproveitar para gravar um short. Você vai começar a escrever as 3 primeiras letras e usar o tab para completar. Repara que ele completa. Bom, teclei tab, o Nginx completou? Sinal de que ele está instalado. Ótimo. E como é que eu posso testar além disso? Eu vou vir aqui no meu navegador, eu vou abrir o Firefox. Lembrando que antes do Chrome existia o Firefox. E vou digitar o endereço 127.0.0.1, certo? 127.0.0.1 é o endereço da minha placa de rede local. Então repara que o Nginx está funcionando na porta 80 do meu computador. Isso é equivalente ao escrever localhost. Então, para quem está acostumado a utilizar aquele servidorzinho XAMPP com o PHP, ele faz o mesmo serviço. Então, o XAMPP ele vai instalar o Apache, o PHP, etc, etc. Aqui, no caso, a gente está com o Nginx diretamente instalado, rodando na porta 80. E aí, eu posso testar o serviço. Como que eu testo serviços no Linux, né? Então, eu vou usar o systemctl status, o nome do serviço. Lembra? Eu vou começar a escrever as 3 primeiras letras e teclar tab. Ele vai completar, eu vou teclar Enter. Ó. O serviço está rodando. Caso o seu terminal ele apareça o paginador aqui, que vocês estão vendo, o meu terminal está travado, eu não consigo digitar nada. Eu posso digitar pesquisa, né? Inclusive eu posso pesquisar a palavra... eu posso pesquisar palavras, mas eu não consigo digitar comandos. Então eu tenho que teclar na tecla Q para sair disso daqui. Liberou o terminal, eu limpo. E aí eu vou parar o serviço do Nginx apenas para fins de conhecimento. Então, se o status mostra o status, o stop vai parar o meu serviço. Então, quando eu atualizar essa página, repara que a ligação foi perdida. Para eu levantar esse serviço de novo, eu tenho que usar um start. Ok? Então, welcome to Nginx. Bom, sabendo que o Nginx é um servidor de páginas web, o meu objetivo, lógico, obviamente, é colocar esse negócio disponível para a rede. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou voltar aqui no VirtualBox, vou clicar aqui em configurações, vou clicar na opção rede, avançado. Repara que a minha placa está no modo NAT. Se ela está no modo NAT, isso quer dizer que o meu guest, a minha máquina virtual, acessa a rede através da máquina de verdade. Então, quando eu disponibilizar essa máquina virtual para a rede, eu tenho a opção de escondê-la atrás do IP da minha máquina real. Existem prós e contras disso. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o que você tem que saber é que a sua máquina virtual vai ser acessada pelo endereço da sua máquina de verdade. Então, caso você queira configurar esse serviço, você vai ter ali a sua máquina como NAT dessa máquina virtual. Então, ela não existe na rede.
Caso você queira que essa máquina exista na rede, você precisa colocar a placa de rede no modo bridge ou ponte. E aí a sua máquina virtual vai pegar o endereço IP da rede e aí quem acessar essa máquina vai acessar como se fosse uma máquina verdadeira. Particularmente, essa é a forma mais segura porque ela mascara a rede. Então, ela cria uma máquina virtual, ela isola a tua máquina na rede. Se você tiver um atacante ali, ele não vai conseguir ver a tua máquina. Mas, se você tiver em redes controladas, que é o meu caso, eu não tenho, ou você não tem a opção de criar mais um endereço IP, você pode colocar ali um NAT e deixar sua máquina para gerenciar isso. E aí eu preciso configurar um redirecionamento de portas. Por quê? Eu quero criar um serviço que está numa máquina virtual que não pode estar aberta para a rede. Então, o que eu vou fazer? Configurar um redirecionamento de portas. Dessa forma, eu vou abrir o meu Firefox agora do meu host. Quando eu acessar 127.0.0.1, repara que aqui na minha máquina eu não tenho serviço nenhum rodando, eu não tenho Nginx. Então, dessa forma, quando os usuários tentarem acessar o IP da minha máquina aqui no navegador, eles vão ser redirecionados para o serviço da máquina virtual. Então, eu vou vir aqui, essa regra, vou chamar de Nginx HTTP, porque ela vai estar escutando na porta 80. Lembrando que a porta 80 ela já está sendo descontinuada por questão de segurança. O IP do hospedeiro é o IP 0, ou seja, o IP que a rede pegar. A porta do hospedeiro eu vou manter a porta 80. O IP do convidado é o IP da máquina virtual. Se você não sabe ver o IP da máquina virtual no Ubuntu, é só você escrever hostname -i maiúsculo, certo? Ou se você tiver no Windows, é ipconfig, beleza? Mas aqui é o 10.02.15, né? O IP que a máquina pega no modo NAT. Então, esse é o IP dela, 10.02.15. E aí ele vai receber da porta 80 e mandar para a porta 80 do servidor. Vou dar um OK, vou clicar em OK. Pronto, agora eu abri a minha máquina virtual para a rede e aí eu tenho um serviço de rede rodando. Quando eu tento atualizar, ó, vou até tirar o HTTPS daqui, repara que não acontece nada. Isso se deve, por quê? Por padrão, o Linux ele tem um firewall embutido no kernel dele. O Ubuntu tem uma interface para esse firewall chamada UFW, certo? Então, o Ubuntu ele tem uma interface para o UFW e aí eu vou usar o mesmo recurso ali, né, do systemctl. Eu vou chamar o sudo, o nome do firewall, UFW, o comando status para ver o status do meu firewall. Repara que o firewall da máquina virtual está inativo e o meu serviço para a rede externa também. Então eu vou usar a seta para cima, ele vai repetir o comando, ó. Eu vou passar o enable para ele poder habilitar o meu firewall. Perceba a mensagem, ó, firewall ativado e ligado. E aí, agora eu preciso passar uma regra que vai abrir a porta 80, né? Deixa eu ver se eu tenho condições de ver aqui os aplicativos, ó, o app list. App list. Então eu tenho esses aplicativos aqui, ó, disponíveis para abertura de portas. Então eu vou passar um comandinho chamado sudo ufw n maiúsculo ginx full. Não, eu vou abrir só a porta 80, eu vou abrir só o HTTP para ele. Esqueci o negócio aqui, galera. Faltou o alô. Então eu estou dizendo assim, ó, sudo, né, o UFW, olha o UFW como administrador, permita o Nginx HTTP. É a mesma coisa que eu escrever sudo nginx allow
80. E aí, quando eu fizer um status, ó, vamos fazer o status novamente. Eu consigo visualizar o Nginx HTTP e a porta 80. É claro que esse HTTP ele é um alias para eu poder mudar a porta padrão do Nginx. Então, se eu mudar a porta padrão do Nginx, automaticamente ele muda lá a regra do firewall. Aqui no caso, se eu passar a porta direto, como eu passei aqui, eu vou ter que fazer alteração na porta para cada vez que a porta do Nginx for alterada. Então, beleza, eu já abri a porta, vamos testar aqui na rede do host, ó. Vamos fazer um teste, ainda não está funcionando. Aí, se você não estiver vendo a tela funcionar, como é o meu caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui na captura no redirecionamento de portas e fazer a troca da porta do host. Então, no meu caso aqui, como eu estou no ambiente Linux, o ambiente Linux ele vai dar conflito. Então, eu tenho que habilitar aqui a porta 80. É claro, é fins de aprendizado, depois a gente vai resolver esse problema aqui. Mas o que interessa é, agora o meu servidor web, ele está escutando na porta 8080, né? Do bendito do HTTPS aqui do Firefox, mas tudo bem. Então, ó, o servidor está na rede local, eu posso acessar. Só que esse servidor aqui, ele é inútil para nós. Por quê? Ele está rodando uma página HTML simples, ok? É uma página HTML comum, então não faz muito sentido para mim manter essa página HTML. Então, para fins de exemplo, o Nginx ele tem um arquivo de configuração. Eu vou visualizar esse arquivo aqui utilizando o comando less mesmo. Lá em /etc nginx.conf. Esse comando aqui, ele abre aqui uma leitura de paginação, aonde eu consigo visualizar o arquivo padrão de configuração do Nginx, certo? Então aqui ele tem a configuração base dele, e aí ele vai apontar, opa, caiu mal. Ele vai apontar aqui para essa pasta Nginx Sites Enable, que é uma pasta que contém os arquivos de configuração para os nossos sites. Então, se eu fizer um less Nginx Sites Enable, eu vou encontrar aqui um arquivo chamado default. Esse arquivo default, ele é um arquivo de configuração para um site, para esse site que nós estamos vendo lá, do Welcome. Então, perceba que o site vai escutar na porta 80, aí ele tem aqui umas configuraçõezinhas e ele tem uma raiz. Essa raiz, ela aponta para uma pasta aonde vai ficar as nossas páginas. Então, eu vou procurar a pasta /var www. Vou teclar Q para sair do paginador. Então, vou usar o Q para sair do paginador. E aí, eu vou usar o comando cd /var www html para eu navegar aqui na pasta root dos nossos sites. Quando eu faço um ls-la, eu encontro essa página, index nginx debian. Então vamos lá, eu vou abrir esse arquivo para edição, eu vou usar o vim, certo? vim e dex, tecla tab para completar. Aí o Vim, ele é um editor modo texto que não tem os comandos embaixo. Então vocês vão ver usando o Nano, que é o que tem um monte de comandinho, e o Vim. Eu prefiro o Vim, é mais bonito. Então aí repara que eu tenho aqui um site HTML com todas as informações que eu estou vendo na tela. Então eu tenho aqui a tag H1, Welcome to Nginx. Então, Welcome to Nginx, certo? E aí, eu tanto estou na página, na pasta certa do negócio, que eu posso mudar aqui os estilos. Então, a tecla I para poder entrar no modo de inserção, repara, o VI ele trabalha com modo de inserção, então
Por padrão, ele vai abrir aqui um leitor de página. Eu abro sempre no modo de leitura, eu não consigo escrever nada. E aí eu preciso teclar I para poder entrar no modo de inserção. Vocês vão ver o menos insert aqui embaixo. Aí eu vou navegar com o cursor, vou criar uma linha em branco, vou colocar uma cor de fundo ali no welcome. Então eu coloco o código que eu estou colocando aqui. Depois assiste a minha playlist de HTML que está aqui no card, que é muito bacana. Então, background, tracinho, color, dois pontos, FE80. Eu não lembro o que é o FE80. Bom, fiz aqui o seletor HTML. Isso daqui coloca um background, um plano de fundo aqui no welcome. Para eu poder sair do modo de inserção e salvar, eu tenho que teclar ESC. Para eu sair do modo de inserção, eu tenho que teclar ESC. Depois eu vou digitar dois pontos, ele vai abrir aqui o seletor de comando, e aí eu tenho que usar o W para poder escrever e o Q. Então, ESC .wq, ele salva, ele escreve e ele sai do Vim. Pô, que vacilo, né? Tô no modo leitura. Então eu vou ter que sair mesmo. Vou dois pontos aí, ó. Vamos de dois pontos, só tecla Q para você poder sair do Vim. Q. Q barra, então, Q exclamação para poder forçar a saída. Ô meu cara, me ajuda. Pronto. E aí eu volto aqui com o sudo. E vou, mesmo esquema. Tecla aqui I. Crio uma linha em branco, H1. Vou colocar background, tracinho, color, dois pontos, FE80, alguma coisa com cinza. Pô, dois pontos, WQ, salva. Beleza? Ele salvou o negócio. Aí, quando eu atualizo a página, eu devo visualizar o meu background. Caso não esteja fazendo isso, você pode tentar reiniciar o serviço. Sudo systemctl reload nginx service. Vamos ver se vai resolver. Então é porque tem alguma coisa de errado com o negócio que eu fiz aqui. Eu vou voltar aqui, vamos procurar back. Essa cor FE80, eu não lembro o que é, cara. Eu tô achando que foi isso aqui que deu pau. Então eu vou pegar o inspetor. Vim aqui, vamos ver. Ó, FE80 não existe mais. Poxa vida. Vamos pegar aqui um cinza aqui, um código cinza. FE80 não existe mais, né? FE8. FFEE88. Que legal, FFE88. Então ele põe o plano de fundo lá. Volta aí para a edição. Se você esqueceu, volta o vídeo. FFEE88. ESC2.wq, ele salva e já mantém aqui a cor. Pronto. Então essa é a minha página do Nginx. Está configurado o serviço. Isso é para mostrar para vocês que eu posso alterar para mostrar para todo mundo que eu posso mudar aqui a página. E agora vamos para o que interessa. Eu havia feito um GitHub, deixa eu abrir aqui o Get Bootstrap, com os exemplos do Bootstrap. Então, não faz o menor sentido eu ter um servidor web e eu não poder colocar a página lá dentro. Então, como que eu posso mandar a página? Existem duas formas. Uma delas é através do Git, que é o que eu recomendo, e eu vou mostrar aqui para vocês. E a outra é do comando scp, certo? Então eu tenho o Git e o scp. Aí eu tenho que mandar o arquivo zipado, tal. Eu vou gravar isso no próximo vídeo. Então eu fiz aqui um GitHub, um repositório no meu GitHub, com esses exemplos do Bootstrap. Então você vai poder pegar esses exemplos aqui no site do GitHub.
git.com/tictecnologia/bootstrap examples. Eu sempre escrevo errado, strap está escrito errado. Bootstrap examples. Então eu tenho aqui o meu repositório onde eu tenho os exemplos do Bootstrap e eu vou colocar eles no servidor. Então você vai pegar o link aqui no code, certo? Eu acho que para essa máquina virtual vou ter que instalar o Git. Então basicamente o que eu faria era um sudo git clone shift insert para ele poder colocar o link ali. Então parece que não copiou, deixa eu copiar de novo. Senão a gente vai ter que digitar esse negócio na mão. Cola da área de transferência, pronto. Se o Git não tiver instalado, é só você fazer um apt install. Vou abrir do outro aqui, ó. Se não tiver instalado, é só você seguir o mesmo caminho do nginx. Sudo apt install git, beleza? Não é GitHub, é Git, só Git. O GitHub é o site que tem os arquivos. Então esse comando aqui, ele vai clonar essa pasta, ele vai criar uma pasta que chama Bootstrap Examples dentro do meu HTML. Então eu vou até limpar a tela aqui, ó. Quando eu teclar Enter, ele vai clonar. Repara, ele clonou todo o negócio. E aí quando eu fizer um ls-a, eu tenho acesso à pasta Bootstrap Examples. Tá, mas e o que isso muda na minha vida? Bom, agora nós vamos tentar acessar essa pasta Bootstrap Examples aqui no localhost. Localhost barra bootstrap-examples. Tá vendo? Tem um forbidden. Isso se deve porque o meu nginx ele não está configurado para listar diretório por questão de segurança. Então nós vamos ter que entrar naquele arquivinho default e mudar uma configuração lá no servidor. Então, para eu poder abrir aquele arquivo de configuração direto, é só eu usar o sudo. Dessa vez eu vou usar o editor nano /etc nginx.conf, sites enable default. E aí eu vou localizar uma linha aonde eu devo colocar bem aqui embaixo, ó, do index, da página index, a descoberta de diretório é o auto index on. É auto index on, deixa eu conferir aqui. Descoberta diretório nginx. É o auto index on. Então vamos mudar o termo aqui da pesquisa, listagem de isso, é o auto-index. Auto-index. Então vamos lá, auto-index, né? Listar diretórios. Isso daqui é desabilitado por questão de segurança, mas para fins de aprendizado nós vamos habilitar isso. Ctrl X para poder sair, tecla Enter. Então, ó, se você preferir o sudo, o nano, essa é a interface do nano, senão você vai pela primeira opção do VI. Então, eu vou limpar a tela, vou fechar isso aqui que eu não preciso, vou atualizar Bootstrap Examples. Veja que ele não lista o diretório. Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Sudo system, recarregar o serviço, né? ctl reload nginx. Então, ele vai recarregar ali o arquivo de configuração do nginx e aí eu vou conseguir visualizar aqui, ó. Então, eu tenho acesso aos exemplos do Bootstrap. Esse procedimento ele é o mesmo para você poder hospedar um site num servidor de VPS ou num servidor de nuvem. Então, quando eu volto aqui para o index, ó, para a raiz, ele vai para a página do nginx. Se eu quiser ver os diretórios, eu posso vir aqui, né, e escrever o nome do diretório. Se ficar chato de fazer isso daqui, eu posso definir isso daqui como uma página inicial. Então, vou colocar um link aqui, ó,
veja mais. Então vamos editar o arquivo. Eu acho que aqui eu não preciso de permissão, preciso, né? Preciso sudo vim index, abre o modo de inserção, eu vou lá no final dele, vou procurar essa linha do thank you e vou criar aqui uma tag br e vou colocar um link href para essa pasta do bootstrap examples. Vou colocar aqui, fecha o link, veja mais exemplos bootstrap esc2.wq. Deixa eu ver se pegou. Pegou. Então, quando eu clicar nesse link aqui, ele vai para essa página. Aí, quando eu venho no guest, eu teclo Enter, ele mostra o mesmo link, eu posso acessar. Lembrando que aqui ele tem que ter a porta 80 na raiz. Aqui o problema da gente utilizar essa configuração é essa. Mas eu consigo ver normalmente ali os sites que estão hospedados dentro do Nginx. Bom, galera, por isso chega por hoje, né? Eu já estou cansado. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa um comentário aqui do que você quer aprender mais sobre sistemas operacionais. E até a próxima!